Olá, meus amigos, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir tranquilamente? Tranquilo, tranquilo, PH. Ótimo, perfeito. Obrigado, irmão Félix, aí pela apresentação. A gente se sente velho quando o pessoal fala de longas datas, né? Dá uma coluna, chega, sente assim, rapaz, longas datas. Longas datas é muito tempo, mas é uma alegria muito grande poder servir a esse ministério, né? Hoje eu não estou ligado diretamente ao ministério, né? Rapaz, pode Estou ser. como pastor. Ele te enganou, mas te enganou Opa, feio. Ele colocou opa, pastilha usada. Porque eu opa. usei muito pouco a moto. O amigo aí que tá Muito falando, deixa eu pouco. tentar Não dá para gastar desligar uma aqui pastilha rapidinho. nova assim em tão pouco tempo. Muito bem. Voltamos. Voltamos. Amigos, como nosso amigo Félix já tem falado, nós estávamos juntos aí por um bom tempo no Ceará, trabalhamos juntos, inclusive fui diretor do Clube de Líderes de Aguá, da primeira região, né? Fui diretor do Valdenses também, então tive uma, uma experiência com vocês. Sei que tem alguns que não me conhecem, então deixa eu me apresentar, eu me chamo Felipe, né? Conhecido entre alguns como PH. Estou como pastor aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, até 2018, 2019 mais ou menos, eu estava aí na primeira região, e Deus mandou um calmoso vento oriental, me jogou para cá, né? Então eu estou por aqui, tá bom? Mas sem muitas delongas, vamos para o que interessa. Eu sei que vocês têm provas amanhã e é necessário que vocês durmam bem, tá? De hoje para amanhã, tá bom? Não é obrigatório você ligar a sua câmera, certo? Não é obrigatório. Mas se você quiser ligar, aí a gente acompanha e a gente trabalha junto, tá certo? A gente vai trabalhando junto nisso aí. Deixa eu ver, eu quero transmitir para vocês uma prova. Uma prova. Pronto, estava dando eco aqui. Ok, quero transmitir para vocês essa prova. É uma prova que vazou na internet, tá? Então a turma já tem uma, um vasto conhecimento sobre essa prova. Acredito até que você já deva ter visto essa prova em algum lugar, tá? Então é uma prova que já foi, as suas questões já foram analisadas, a turma já revisou, tá? Para você não ter nenhuma dificuldade. Ah, o pastor está mostrando provas antigas aí. Não, a gente está mostrando uma coisa que vazou na internet no passado e que agora já não tem nenhuma dificuldade, você consegue até mesmo acessar essa prova aí na internet de forma simples. Pelo menos você consegue ter uma noção do que você vai fazer amanhã, tá certo? Deixa eu ver rapidinho aqui. Eu sei que, como eu falei, não há necessidade de você ligar a sua câmera, mas tem um botãozinho do joinha aí e o chat também, de vez em quando, dá uma mensagem só para a gente sentir que a gente não tá sozinho, tá bom? Tranquilo? Vamos começar? Deixa eu fazer uma oração com vocês para nós começarmos esse primeiro momento, tá? Fecha teus olhos assim como você está. Vamos começar com o Papai do Céu. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite estarmos reunidos aqui. Foi um dia muito especial, foi um dia de sábado, nós descansamos, nós tivemos atividades nos clubes, nas igrejas, e agora, Senhor, estamos nos preparando para o momento, para o próximo passo, passo de liderança. E o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Nos abençoa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, como eu ia dizendo, você está vendo aí na sua tela, todo mundo consegue enxergar o que eu estou transmitindo, né? Só para ficar tranquilo. Thaisa, faz só assim com a cabeça, só para eu ter certeza que você está Não, dá vendo. pra ver, dá Tá pra ver. bom? Ah, obrigado, Cauê. Eu falei Thaisa porque é a única câmera que eu estou vendo, tá? Então, eu estou só para que... Obrigado, Félix, também confirmou. Então, isso aí é basicamente a prova que você vai fazer amanhã de Nisto Cremos. Lembrando que são duas provas, né? Então, você tem Nisto Cremos e tem manual administrativo. Não sei como você está em manual administrativo, espero que esteja bem, tá? Mas Nisto Cremos vai ser o ponto da nossa conversa aqui. Geralmente, uma prova de Nisto Cremos, ela tem algumas dificuldades. Por quê? Vou te contar uma
duas, na verdade, para você ter uma noção. Primeiro, as questões elas não são elaboradas nem por pastores, por pedagogos, ou também por, foram só professores que... Não. As questões foram elaboradas por diversas pessoas, tá? Então, você vai encontrar questão que foi feita por um pastor, outra questão que foi feita por um professor, outra questão que foi feita por um matemático, enfim, tem muitas questões e muitas coisas que foram passando ali. Então, você não vai encontrar uma sequência lógica de uma prova. Sabe quando você vai fazer uma prova de um professor, você sabe mais ou menos como ele faz as perguntas, né? Você já tem uma noção mais ou menos como ele cria as perguntas, você já vai tranquilo. Então, aqui, irmão, eu já vou te dar o primeiro baque, tá? Não existe isso, não, viu? Então, foram várias pessoas de vários lugares diferentes e criaram um banco de dados, um banco de informações, e aí a prova é gerada ali para você conseguir fazer, tá bom? Eu quero acompanhar com vocês essas questões, tá? Eu vou acompanhar com vocês essas questões e, ao final, daqui a mais ou menos 40 minutos, quando a gente avaliar cada questão, eu vou fazer um resumo do que são as 10 primeiras crenças, que é o básico que você vai ter que estudar, você vai ter que saber, tá? Eu vou pedir uma coisa para você. Eu quero ficar com você aqui até no máximo 8h40, tá bom? É o horário que eu combinei para estar com você até aqui, tá certo? Então, 1h e 10 minutos é o que eu peço de você, para você dar uma olhadinha aqui para a câmera e a gente conversar, tá bom? Se puder, dá uma olhadinha e pega papel e caneta ou anota no teu celular mesmo, alguma coisa ali para você acompanhar, pode te ajudar a lembrar, tá certo? Eu vou te dar algumas dicas, principalmente nas perguntas. Eu gosto de fazer essa aula olhando a pergunta, porque é a pergunta que você vai encarar lá na sua prova, tá bom? E depois a gente faz um resumão do início do Cremos. Eu vou te dar uma linha de raciocínio para as 10 primeiras crenças, são as crenças que você vai ter que estudar, certo? Primeira coisa, coloca na tua cabeça. Acho que todo mundo já pegou papel e caneta, quem devia pegar já pegou, já está preparado, né? Já está no ponto. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender sobre as nossas questões. Por que que eu faço uma prova de Nisto Cremos? Por que que eu tenho uma prova de Nisto Cremos para poder me tornar líder de desbravadores? Vamos lá. A liderança de desbravadores, ela vai te dar o direito, uma investidura, que é a maior investidura dada para o membro voluntário da igreja. Certo? Que é a maior investidura dada para um membro voluntário da igreja. Procuradora, viu? Dora. Certo? Pronto, deixa eu só pedir para vocês que... Pronto, que vocês não ativem o áudio por enquanto, né? Acabou saindo aqui a prova. Foi? Deixa eu devolver aqui para a gente acompanhar. Pronto, voltou aí para a tela, tá bom? Então, o que acontece? O líder de desbravadores agora, ele vai ser líder da igreja, a maior investidura dada a um membro voluntário, isso que eu estava falando para você. Por que é importante você fazer a prova de início do Cremos? A maior parte das perguntas vão ser sobre crenças que, em algum grau, têm conflito doutrinário com outras denominações. Por quê, pastor? Porque para ver como que está a tua crença nas crenças da igreja. Até um jogo de palavras legal, né? Mas como que está a tua crença nas crenças da igreja? Então, a maior parte das questões vão ser sobre conflitos doutrinários que nós possamos ter sobre outras crenças, por outras denominações. Por exemplo, você vai encontrar muito perguntas sobre o Espírito Santo, perguntas sobre a divindade de Cristo, perguntas sobre a crença na palavra de Deus, tá? Então, já vá preparado a encontrar perguntas desse tipo. Você já vai preparado a encontrar esse tipo de pergunta que são polêmicas. Então, se você tem uma visão na cabecinha que você não está concordando, eu não concordo com a Trindade, tá? Mas essa é a visão da igreja. Então, se você vai responder uma coisa que é contrária à visão da igreja, claramente você vai perder na prova. Então, você precisa compreender. É por isso que o livro se chama Nisto Cremos. É nisso que eu acredito. Se é nisso que você acredita, você consegue passar. Primeira questão. Vamos lá. Todo mundo acompanhando? Primeira questão na tela. Dá uma olhadinha nessa pergunta e eu quero que você compreenda e entenda como responder essa questão. Vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. Atenção. Marque a alternativa da divindade que não corresponde a Deus Espírito Santo. Tranquilo? Vou ler as questões, eu quero que você me responda qual que você acha que é a certa, tá? Ele foi um agente ativo da criação, possui personalidade, é Deus, uma influência divina para alguns,
Terceiro, ele é 100% Deus e 100% homem. E quarto, ele contende, ensina, convence, inspira e santifica. O que você acha dessa questão? Quem consegue aí me chutar qual seria a pergunta, a resposta certa? 3. 3, 3, 3. Alguém chutou 4 ali também? Vamos lá. Ok. Primeira coisa para você entender sobre essas perguntas. Dica de quem gosta de responder prova, tá? Quando você for responder uma prova, sempre que tiver uma questão assim, ó, não, não, somente, apenas, não, grife essas palavras. Porque quando você vai ler as questões, às vezes você não entende que você está procurando a resposta errada e não a resposta certa. Então, quando a gente lê assim, ó, ele foi um agente ativo da criação, sim, o Espírito Santo foi um agente ativo da criação, ele esteve na criação, ele fez, ele criou também junto com a Trindade, junto com Deus. Então, a pessoa vai lá, opa, sim, essa está certa, aí já pula para a próxima questão. Mas, na verdade, você está procurando a resposta errada. Tá? Vamos lá, a 2. Possui personalidade, ele é Deus. Sim, o Espírito Santo é Deus. Né? Alguns julgam que o Espírito Santo não é Deus, esse é o problema. Tá? O Espírito é uma força, é a força que emana de Deus. E, amigo, se você vai por essa linha, você não vai conseguir responder questões sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma personalidade, tá? E essa aqui já é uma das crenças que você tem que estudar. A primeira crença é a Escritura Sagrada, a segunda é a Trindade, a terceira é Deus Pai, a quarta é Deus Espírito, a Deus Filho e a quinta é Deus Espírito. Então, a quinta crença, ela te fala sobre isso, sobre a divindade do Espírito Santo. E tu tem que entender essa divindade do Espírito Santo, tem que saber. Quarto, a quarta opção diz assim, ele contende, ensina, convence, inspira e santifica. Tudo isso são ações que o Espírito faz. Tá? Existe até um versículo que ele vai dizer isso, é o Espírito quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Tá? Então, o Espírito é quem faz isso por nós. Então, a única questão que está destoando aí é que ele é 100% Deus e 100% homem. Não, a quem esse termo se refere? Cristo. Amém. Isso, ouvi um eco lá, bem grande. Cristo, certo? Então, é interativo, tá? Se você puder responder, já me ajuda muito aqui para eu te acompanhar também. Então, Cristo, certo? 100% Deus, 100% homem. Se essa fosse uma questão falando sobre Jesus, essa seria a questão correta, tá? Mas vamos lá. Segunda questão para você entender um pouco mais sobre como funcionam as perguntas da prova que você vai fazer amanhã. 2. Acerca da queda do homem no Jardim do Éden, analise as opções e marque a afirmação. Deixa eu tirar esse aqui, tá? Marque a opção correta acerca desse ensinamento. Qual é o ensinamento? Criação, tá? Criação é uma das crenças que você vai ter que estudar também. Então, acerca desse ensinamento, vamos lá. Quais são as opções que nós temos para responder? Adão e Eva receberam de Deus a liberdade de escolha. Eles pecaram porque decidiram livremente violar a vontade de Deus. Segundo, Deus não criou Adão e Eva como robôs programados para fazer a sua vontade. Terceiro, nossos primeiros pais foram predestinados, por isso Jesus já tinha um plano para salvá-los. E quarto, todas essas alternativas estão corretas. Qual que você diria que é a resposta certa aí? 2. O Anderson disse a 1. Opa, temos o áudio aí da 2 também. O que mais? 1, 2. 2, mais uma no 2. Todo mundo no 2. Vamos lá? Ok? Questão por questão. Vamos lá. Primeira questão. Adão e Eva receberam de Deus a liberdade de escolha? Sim. Pastor, mas tem a turma que fala da livre agência. Bíblica livre-arbítrio. Tá? Mas você vai encontrar muita gente pegando livre agência, principalmente aqui na internet, nesse meio obscuro que é a internet. Eles tinham liberdade de escolha. Eles podiam escolher, tanto que escolheram as suas ações, as consequências foram frutos das suas ações. Eles escolheram.
No entanto, a segunda frase, a segunda parte dessa primeira questão é que está errada. Ela diz assim, ó, eles pecaram porque decidiram livremente violar a vontade de Deus. Eles não decidiram violar a vontade de Deus, eles foram enganados. Lembram disso? Serpente, lá no jardim, coisa do ministério infantil, né? Coisa que a gente aprende na escolinha das crianças, né? Então, eles não eu vou pecar, eu vou desobedecer a Deus. Não, eles não decidiram isso. Eles foram enganados. E ao serem enganados, você encontra até aquela discussão que Deus faz com o povo, né? Pergunta para Adão: Adão, você está escondido? Por que Adão? Porque eu comi do fruto. Mas como assim você comeu do fruto? Comi do fruto porque a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou e eu comi. Aí a mulher, a serpente, ela me enganou e eu comi. Aí para a serpente, aí depois Deus volta com a maldição a cada um. Então entenda, houve um engano, tá? A contrafação de Satanás. Eu lembro que antigamente eu estudo bíblico que o tema era esse. A contrafação de Satanás. Então, foram enganados. Eles não decidiram pecar. Eles pecaram por engano, tá? Foram enganados. 2. Item 2. Deus não criou Adão e Eva como robôs programados para fazer apenas a sua vontade. Ótimo. Então, se você retirar, por exemplo, ali, não e apenas, os termos mais gritantes que tem nessa frase, você vai entender que essa frase está dizendo o seguinte: Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para que eles pudessem fazer não só a vontade de Deus, mas a vontade deles também, como livre-arbítrio. Eles livre-arbítrio. Então, essa frase está dizendo isso. Só que tem um não, um apenas, que a cabeça confunde um pouquinho. Então, nessa hora, preste muita atenção no que você está respondendo. Fale 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se for necessário. Deus não criou Adão e Eva como robôs. Eles têm livre-arbítrio, tinham livre escolha. Tá? Então, essa seria a opção correta. Opção 2. A 3, o que está errado nela? Diz, ó, nossos primeiros pais foram predestinados à queda. Irmão, uma das virtudes de Deus, um dos atributos de Deus é a presciência, tá? E não a predestinação. Então, veja só, quando abrir isso, é interessante que você preste muita atenção, porque tudo isso, tudo que se for responder na prova sobre os atributos de Deus, se ele falar sobre predestinação, você pode já encaminhar a um erro, tá? Porque ele diz o seguinte, olha, o fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele decidiu o que vai acontecer. Está todo mundo até aí? O que vai acontecer não significa que ele decidiu que aquilo iria acontecer. Tá? Então, por exemplo, você sabe que se você pular de um prédio de 20 andares, você morre, não é? Mas não foi você que decidiu que cair de um prédio de 20 andares vai causar a morte. É a consequência de uma ação. Então, você sabe que se você pular, você morre. Presciência, você sabe antes de acontecer. Mas não foi você quem decidiu que a queda causa a morte. Entenderam? Tá tranquilo até aí? Então, Deus ele tem presciência, ele sabe o que vai acontecer, não que ele decidiu que vai acontecer dessa forma. Tá bom? E isso seria a questão errada, e a 4, obviamente, estaria errada também por dizer que todas estão corretas. Terceira questão. Vamos lá. Acompanhando para todo mundo tirar um 10 nessa prova amanhã. Analise a alternativa sobre a experiência da salvação e marque somente a correta. Ok? Somente a correta. Vamos lá. Primeira frase, primeira opção. A vista de Deus, pessoa perfeita, é aquela cujo coração e vida se encontram em plena submissão à adoração e ao serviço de Deus. São aqueles que estão vivendo à altura de toda a luz que receberam enquanto se regozijavam numa vida de vitória. 2. A base para a nossa justificação é a nossa obediência às leis de Deus. 3. No momento da justificação, a pessoa não se torna santa, mas um novo crente. O que você acha que é a opção correta aí no item 3? Bom, já tem algumas respostas aqui. Opa, travou para alguém aí? Amanhã só ter 3 itens? As questões? Se é possível ter só 3 itens nas questões? Sim. É possível ter só 3 itens, é possível ter 5 itens também. Certo, obrigado.
tá? Então, varia muito. Lembra que eu falei no começo que as pessoas não seguem uma linha de raciocínio normal. Tá? Então, vai ter opção que vai ser 3 questões, tem opção que vai ser 4, a maioria vai ser 4, na verdade, e tem opção que vai ser 5. Vai ter questão que vai ser 5 opções. Tá bom? Tranquilo? Todo mundo na 1? Todo mundo de 1? Ok? Joinha? Vamos lá. Vou de baixo para cima para ficar tranquilo. 3. No momento da justificação, a pessoa não se torna santa, mas um novo crente. Veja, essa frase, teologicamente falando, ela está errada. No entanto, se você entender a fundo essa frase, o que significa a palavra santo, talvez ela estivesse certa, talvez. Mas ela não está porque ela está ligando justificação à santidade. E ela vai dizer o seguinte, olha, a justificação não torna a pessoa santa, pelo contrário, a justificação torna sim a pessoa santa, tá? A santificação faz com que ela permaneça santa, tá? Então a justificação torna ela santa e a santificação faz com que ela permaneça santa. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas 3 palavras que elas são importantes demais para a sua prova amanhã também, tá? Item 2, então por isso que essa está errada. Item 2, a base para a nossa justificação é a nossa obediência às leis de Deus? Não. A base para a nossa justificação é a morte de Cristo lá no Calvário. Tá? Então, Efésios 2,8 vai dizer isso. Tá? Você conhece de qual esse verso já, né? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o texto ele já está te dizendo isso. Não é pelas suas obras. Então, não pode ser pela obediência à lei de Deus. Então, você já exclui essa, já mata ela logo de cara. Então, sobra 1. A 1 tem um problema. Tá? A 1 tem um problema. Mas também tem uma solução muito bacana. Primeiro, problema. Quando ele fala à vista de Deus, pessoa perfeita, algumas pessoas vão linkar o perfeccionismo. Tá? E aí que está o problema. O perfeccionismo, sim, é um pecado. Mas a Bíblia fala de pessoas perfeitas. O termo mais apropriado para pessoa perfeita seria pessoa madura. Tá? Pessoa madura. Pessoa que teve um processo de crescimento, um processo de maturação e se tornou uma pessoa madura. O termo lá, o original, ele se aproximaria mais de maduro do que de perfeito. No entanto, nas primeiras traduções se usaram perfeito, e aí se manteve essa mesma tradução de perfeição. Mas a ideia bíblica de perfeição é uma ideia de maturidade, tá? Alguém maduro. Uma criança não é madura ainda, ela é imatura ou imperfeita. Ela está em formação ainda, tá bom? Esse é o problema. E segundo, a solução que ela te dá, que seria bem bacana, a maioria das questões em que uma das opções é um texto, como essa daqui, geralmente é o texto que está certo. Tá? Porque o autor da questão ele não vai perder tempo criando um texto muito grande com uma coisa errada. Então, ele sempre cria frases menores do erro e a maior, geralmente, é a que está certa. Então, atente-se a isso, é um bizu que você pode te ajudar na hora de responder uma questão que você não sabe, você vai chutar. Tá? Se você vai chutar, geralmente a questão maior é a opção certa. Então, se você sabe, não vai nessa não, só se você não souber. Tranquilo até aí? Vamos aqui, item 4. Vamos lá. Questão 4. De acordo com... Deixa eu até pegar aqui o horário. De acordo com a crença fundamental de Deus Pai, julgue a alternativa correta. Vou te dizer uma coisa. Presta atenção aqui, ó. Tu vai estudar 10 crenças. Aliás, tu estudou 10 crenças, né? Eu espero que dizer só um resumo, só uma revisão. Você estudou 10 crenças. Das 10 crenças que você estudou, 5 estão diretamente ligadas à divindade. Então, você tem que aprender sobre divindade. Quais são as 5? A primeira que fala sobre as escrituras, a segunda que é a trindade, aí vem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Metade da tua prova vai ser sobre divindade. Então, você já tem que estar ciente que vão ter muitas perguntas sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a trindade. Então, tudo isso vai cair na tua prova e vão ter muitas questões sobre isso. Então, é interessante você prestar muita atenção quando você vai responder. Sempre vai dizer assim, ó, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito, sobre a trindade toda. Então, você tem que estar ligado nisso para entender a resposta.
Primeira opção, embora o Deus Pai seja misericordioso, o dia do Senhor será um dia de vingança para os inimigos do seu povo, os quais serão destruídos. Item 2. Deus Pai tem a árdua tarefa de julgar os atos dos homens. Item 3. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito, olho por olho, dente por dente. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Vamos lá. O Anderson foi na 1. Thaísa também na 1. Já tem aqui. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ok? Ok. Vamos lá. Então, vamos de baixo para cima de novo para a gente entender rapidinho. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo. Veja, quando eu digo essa frase, o Deus do Antigo Testamento, eu estou fazendo uma divisão entre quem era Deus no Antigo Testamento e quem é Deus no Novo Testamento. Essa divisão não existe, tá? Essa divisão não existe. Deus não muda. A Bíblia até diz isso, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, Jacó, não sois consumidos. Então, se eu digo Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, eu já estou atribuindo algo para Deus que não é real. Então, se alguma das duas questões for dizer isso, o Deus do Antigo Testamento era assim, o do Novo Testamento é assado? Não, 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 não. Aí a opção já está errada, tá bom? Você já não pode mais confiar nessa questão. 2. Deus Pai tem a árdua tarefa de julgar os atos dos homens. Não. Deus está sendo julgado. Tá? É Deus quem está sendo julgado. Pastor, mas que heresia você está dizendo? Irmão, vamos lá. Lá no céu, você lembra o que aconteceu lá no céu? Que o inimigo chega na cara de Deus e diz o quê? A sua lei não é justa. Você não é um Deus justo. Você isso, você aquilo. Julga a Deus. E aí, até um livro, se você quiser, pode até ler, vai falar mais sobre esse assunto. Deus no banco dos réus. É Deus quem está sendo julgado. Pastor, mas e as pessoas? Porque a Bíblia diz que nós precisamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Sim, é o tribunal de Cristo. Cristo julga os homens. E Deus está sendo julgado através de toda a ação, de toda a história do grande conflito. Tá? O juiz é Jesus. Ele é o nosso advogado, amanhã será o nosso juiz. Tá? Então, essa árdua tarefa de julgar os atos dos homens é nossa, é de Cristo. Tá? E nós também, na verdade, os santos também, os justos, quando estiverem no céu, Apocalipse diz que nós vamos julgar também os vivos e os mortos, tá? Até mesmo os anjos do céu. Ok? E aí só sobra a primeira questão. Problema da primeira questão. Vamos lá. Quando ele diz assim, será um dia de vingança para os inimigos do seu povo, a gente pode achar que Deus é um Deus vingativo, né? Que ele não seja esse Deus misericordioso. Ele é esse Deus misericordioso, mas faz parte da sua misericórdia a extinção do mal, tá? Então, não confunda quando você vê na mesma frase misericórdia, faz parte da misericórdia, a vingança pelo pecado, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Está indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar, não está legal, já me perdi desde a primeira questão, como é que vocês estão aí? Estou vendo aí que vocês estão meio... Tá tranquilo? Tá todo mundo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, né? Bom, se acontecer alguma coisa, dá um grito aí e a gente vai acompanhando, tá? Para a gente se ajudar. Vamos lá. De acordo com a crença de Deus Pai, julga a alternativa correta. Veja que voltou para uma questão de Deus Pai de novo, né? Mais uma questão sobre Deus Pai. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, mas não tardio em irar-se. As qualidades e os poderes manifestos constituem suas características principais. Segundo, apesar da grande misericórdia de Deus Pai, ele não perdoa cegamente, mas segue o princípio de justiça. Terceiro, o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente. Qual que vocês acham que é a alternativa correta aí? 1, 2 ou 3? Anderson no 2. Caroline também no 2. Pronto, vamos lá. Ok. Vou tentar dar uma acelerada aqui nas nossas respostas para a gente poder conseguir chegar pelo menos até a questão 10, né? Vamos lá. Problema dessa questão, a resposta correta de fato é 2, vocês estão certos, ótimo. O problema da questão 1 é quando ele contradiz diretamente um verso bíblico. A Bíblia diz isso, Deus é tardio em dar-se, né?
Deus é tardio em irar-se. Então, quando o texto diz assim, mas não é tardio em irar-se, a gente está um contraste muito grande com o texto bíblico. E o item 3, uma ajudinha para você, um bizu, que vai acontecer muito. Muitas vezes a resposta do item 4, da questão 4, vai estar na questão 5. Então, uma dica que eu te dou, se você realmente estiver com tempo, estiver tranquilo, sem muita ansiedade para responder essa prova, leia a prova todinha antes de começar a responder. Porque é provável que você encontre a resposta dessa questão na próxima questão. E aí você não perde tempo tendo que pensar na resposta. Veja que aqui, esse item 3 é o mesmo item que estava na questão anterior, só que ele tem um adicional agora, né? Ele tem uma frase assim, ó, no notável contraste com o Novo Testamento. Irmão, não é para existir contraste com o Novo Testamento. Não é para existir contraste entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo, tá? Não existe esse contraste. Pastor, o Deus do Antigo era mais vingativo, e do Novo é mais misericordioso. É exatamente isso. Não, irmão, não é exatamente isso. O contexto do Antigo Testamento era um e o contexto do Novo Testamento é outro. Existe mais de 1000 anos entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. São contextos diferentes, tá? E aí seria uma aula para... Seria mais 2 horas de explicação para isso aí também, mas só para você entender claramente é isso. A resposta correta tem 2, tá? Apesar da sua grande misericórdia, Deus não perdoa cegamente. Né? Deus não vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Ah, bichinho, errou, não sabia. Sabia, foi ensinado. E aí errou, e aí vem a justiça, tá? Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, tá certo? Item 6, para a gente acompanhar. De acordo com o capítulo A Trindade, veja só, identifica a opção correta. Já falou de Deus Pai, já falou de Deus Espírito Santo, já falou das pessoas distintas, mas agora ele vai falar dos 3, tá? De Deus por completo. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? 3 pessoas distintas em um único ser. Pessoas distintas, único ser. 3 pessoas, um Deus. Vamos lá. A crença num Deus triuno não desconstrói o conceito monoteísta das Escrituras. Segundo, todos os membros da Trindade achavam-se presentes no batismo de Cristo. Terceiro, embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua distribuição interna de funções, executam tarefas distintas para a salvação do homem. E aí, mamão com açúcar, essa daí, ó, tá bem fácil. Qual que é a resposta certa? 1, 2 ou 3? Anderson foi na 3. Thaísa na 3. Vamos lá, Clara também foi na 3. Kézia na 3. Todo mundo na 3, que coisa maravilhosa. Ok, vamos lá. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Primeiro, é possível que as pessoas errem. Tá? É extremamente normal que as pessoas errem. Inclusive na impressão da prova. Se você prestar bem atenção na impressão dessa prova, ele tem 3 itens, mas deveria ter 4 itens. E o 4º item era: todas as alternativas estão corretas. Tá? Pastor, mas de onde? Só tem 3. Sim, na hora da impressão, imprimiu errado, e aí o texto saiu dessa forma. Tá? É possível que você encontre questões assim. Tá? Essa questão, por exemplo, é uma questão passível de anulação. Tá? Você poderia muito bem entrar com recurso. Eu não lhe aconselho a entrar com recurso. Não lhe ajuda em nada. Mas, se você tem convicção, como nessa questão que você deveria ter convicção, todas as opções são corretas. Por quê? A terceira, você já percebeu, todo mundo já está de có e salteado, já está em unanimidade acreditando que é correto. Ótimo. A segunda, todos os membros da Trindade achavam-se presentes no batismo de Cristo? Sim, achavam-se presentes. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo descia sobre Jesus como uma pomba, e lá do céu, Deus Pai falava: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os 3 estavam presentes ali no momento do batismo. Tá? Então, quando a gente lê o momento do batismo de Cristo, a gente percebe a distinção dos 3. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba, e Deus Pai lá do céu falando: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou em quem eu me alegro, a depender da sua versão. Tá? Então, a 2 está certa. E a 1,
aonde diz assim, ó, a crença num Deus triuno não desconstrói o conceito monoteísta das Escrituras. Irmão, mono quer dizer um, teísta quer dizer Deus, ou crença em Deus. Então, a crença em um Deus, tá? Então, o conceito monoteísta, nesse caso, se tiver 3 itens, qualquer um seria aceito como questão. Então, é aí que está o problema, tá, amigo? É aí que está o problema. Quem foi que falou? Claro. Pronto, claro. Aí que está o problema. Essa questão, provavelmente, o autor da questão escolheu uma resposta, tá? O autor da questão escolheu um item certo. Aí caberia a nós adivinhar qual seria esse item certo. Por isso que cabe o recurso, tá? Porque todas estão certas, certo? Você vai encontrar questão em que todas estão erradas. Todas estão erradas. Todas elas têm alguma coisa que anula a questão. Então, caberia você conversar com o seu distrital, com o seu regional, com quem está aplicando a prova no momento, explicar, peça para passar por um pastor. Geralmente tem um pastor na aplicação da prova, tá? Geralmente tem um pastor ali presente justamente para lhe ajudar nessa questão. Então, calmamente, sem criar muito alarde, você vai lá e fala. E aí provavelmente, bom, nos lugares que eu vi essa questão serem aplicadas, por exemplo, na ABAC essa questão saiu, aí no Ceará essa questão saiu, eu lembro. Aqui no Rio eu ainda não vi uma prova ser aplicada, mas nos lugares onde eu já passei, já vi essa prova sendo aplicada, e quando cai uma questão assim, ela é anulada e todo mundo ganha essa questão, tá? Então, é interessante que você tenha essa consciência, certo? Então é isso. A crença num Deus triuno não desconstrói o conceito monoteísta. É um Deus só. É um Deus que é triuno. É um Deus que se manifesta em 3 distintas personalidades. Tá bom? Mas não são 3 deuses. É um só. Gente, está tranquilo até aí? Vocês estão bem? Então, tá tudo certo, né? A gente pode continuar? Eu vou só até o item... Tudo ok. Olha, vou só até o item, a opção 10, tá? Até a questão 10. E aí, depois da questão 10, eu faço um resumo com vocês de todas as crenças, para a gente passar nos principais pontos de cada crença, tá? Item 6. Desculpa, item 7. Está aqui no finalzinho. Item 7, aqui no finalzinho. No livro de Daniel, a profecia messiânica se cumpriu com precisão histórica, servindo como uma uma forte evidência de que Cristo é o longamente prometido Salvador do mundo. Assinale a alternativa correta. Nós vamos falar sobre Cristo agora, tá? As opções são diretamente sobre Cristo. Vamos lá. Opção 1. Perdão. Opção 1. Os seguidores de Cristo reconheceram a sua morte como sendo o único sacrifício capaz de salvar os pecadores. Opção 2. De acordo com a profecia, o ungido deveria aparecer em 7 semanas, 49 anos, após o decreto de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. Opção 3. Todos os sacrifícios e ofertas haviam apontado para o futuro, em direção ao todo suficiente sacrifício do Messias. Quando Jesus Cristo foi sacrificado no Calvário, como resgate de nossos pecados, o tipo encontrou o antítipo e a sombra converteu-se em realidade. O que você acha que é a resposta correta aí? 1, 2 ou 3? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2 ou 3. Ninguém quer nem arriscar? Que legal. Não, tá todo mundo em dúvidas? Opa, o Anderson foi na 2. 3, 2, 3. Muito bem, vamos lá. Problema que nós encontramos Aí nessa cabe questão. todas, né? Não, também. Aí cabe todas também? Sim. Então vamos lá. Problemas que nós encontramos nessa questão. Tem muita informação ali que são informações tiradas do texto, tá? Então, para você entender e responder uma questão como essa, você não pode ir de decoreba, você não pode decorar. Por quê? Porque a depender de como você está fazendo ali a sua prova, talvez você pegue um Nisto Cremos, como esse aqui, ó. Esse aqui foi o Nisto Cremos que eu fiz a minha prova. Ainda eram 27 doutrinas, né? Minto. O livro ainda era 27 doutrinas, mas já tinha adicionado a 11ª doutrina, tá? E o texto aqui, ele não dá esse erro que deu nessa questão, tá? Porque o texto diz assim, olha a primeira questão.
os seguidores de Cristo reconheceram a sua morte como sendo o único sacrifício capaz de salvar os pecadores. Não, irmão. Teve seguidor de Cristo que não reconheceu. Teve seguidor de Cristo que pensava que Jesus não deveria nem morrer, tá? Travou. Eu acho que ele saiu da chamada. Eu acho que ele, ele deve ter colocado o temporizador, né? Acho que ele vai abrir novamente, viu? Perdão, amigo, acabou oscilando a internet aqui. Vamos lá, deixa eu retornar. Vocês pegaram aí até a explicação da primeira questão, né? Do primeiro item, certo? Só para a gente não se perder aqui. Certo que tinha seguidores, que esses seguidores, até mesmo seguidores de Cristo... Opa, vamos lá. Ótimo. Tinha seguidores que até mesmo esses seguidores de Cristo não acreditavam na morte de Jesus como sacrifício expiatório para todo mundo, certo? Tá tranquilo até aí? Vocês estão comigo? Ó, o joinha aí, joinha. Vamos, joinha. Só para ver se vocês estão comigo ainda. Estamos aqui. Tamo junto, PH. Opa, pronto, tranquilo. É só porque oscilou a internet aqui e acabou desconectando. Mas já vou mostrar aqui de novo a tela, tá? Então, veja só, o que acontece nessa questão é justamente isso. Alguns seguidores de Cristo não... Alguns seguidores não acreditavam, tá? Deixa eu voltar aqui. Agora o computador está me dando uma... Pronto. Enquanto ele volta aqui, deixa eu lendo para você as opções, tá? Tinha esse problema. Alguns seguidores, de fato, não acreditavam. Segundo, de acordo com a profecia, o ungido deveria aparecer 7 semanas depois do decreto de Artaxerxes. Não. As 7 semanas, elas aconteciam já na época de Cristo. Então, não era no decreto de Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes foi em 506. Dava 49 anos só. Então, as 7 semanas já era o ministério de Jesus. Tá? Então, não começava no decreto de Artaxerxes. O que começa no decreto de Artaxerxes é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tranquilo? Pronto, para você não se perder. Vixe, 7 semanas, pronto. Obrigado, foi exatamente isso aí. Ok? Vamos lá para o item 8. O item 8 vocês não vão ver. Então, eu vou explicar um pouquinho do item 8 aqui para você entender uma outra questão que temos nele. Ok. Enquanto eu entro aqui de novo, na nossa correta, no caso, que é o que ele está procurando, né? A pergunta do item 2, a alternativa incorreta, certo? Que já pegando aqui, que é o que o Anderson está falando aí para a gente. Nós temos que escolher a opção incorreta. É por isso, Anderson, obrigado pela tua lembrança, tá? É por isso que essa daqui é uma das outras questões que a gente poderia também entrar com recurso, porque ela tem 2 opções incorretas, a 1 e a 2. Somente a 3 é a opção que está correta, que ela fala do encontro do tipo com o antítipo, certo? A sombra que veio a se tornar em realidade.
Essa é a única opção que está correta, que o texto está correto. Então, o texto 1 e o texto 2. Provavelmente, o autor da questão colocou o item 2 como item incorreto, tá? E aí caberia o recurso por causa disso, porque a primeira questão poderia ser, mas provavelmente o item 2 foi o que ele colocou como incorreto. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo abrir aqui a prova de novo para todo mundo acompanhar. Certo. Quando eu vou colocando aqui, eu vou lendo para você a próxima questão. A próxima questão, o item 8, ele fala assim, nas palavras de Paulo, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Analisando a devida interpretação, marque a opção incorreta. Incorreta de novo. Agora preste atenção. Primeira frase. Há uma unidade entre corpo, alma e espírito. Segunda frase. A palavra alma, quando considerada separada do espírito, ela pode expressar instintos, emoções e desejos. Certo? Terceira opção. O corpo é a constituição física, a carne, o sangue e também os ossos. Isso é o corpo. E quarto, essas expressões mostram que o homem foi criado com uma parte mortal e uma parte imortal. E quinto, que nessa opção tem 5 opções, nessa passagem o espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e pensamentos do homem. Qual que vocês acham dessas questões que está incorreta? De tudo que eu falei até agora. 4. Vamos lá. Mais alguns foram na 4. Ok, enquanto eu não consigo aqui mostrar para vocês a tela. Ok, Camilo também foi na 4. Muito bem, vamos lá. Entendam uma coisa que vai acontecer muito nas provas de vocês. Entendi, realmente, eu estou tentando colocar na tela aqui, estou tentando mostrar o computador, tá? O que realmente pode acontecer nas provas de vocês é uma dessas questões, quando ele apresenta a dualidade ou a dicotomia, a separação entre corpo e alma, tá? Essa separação entre corpo e alma é uma separação que não é bíblica, certo? Inclusive, essa é uma das coisas que o inimigo vai utilizar no futuro para enganar muitas pessoas, a imortalidade da alma. Tem gente assim, ó, você morre o corpo, mas o teu espírito continua vagando por aí como uma parte imortal. Essa parte imortal não existe, tá? Não existe uma parte imortal no ser humano. Muito bem, deixa eu vai aparecer para vocês agora. Ótimo. Todo mundo está vendo? E travou. Já aparece para alguns. E para outros ainda não. Tá conectando aqui para aparecer a imagem para você. Isso. Travou aqui o computador, por isso ele não está aparecendo. Então, o que acontece? Essa parte mortal e parte imortal não existe na constituição do ser humano, na criação. Então, uma questão que provavelmente vai cair para você. Imortalidade da alma. Não existe imortalidade de alma. A alma é o corpo todo, tá? Somos nós, nossa constituição completa. E, de fato, quando Paulo fala sobre a diferença entre alma e espírito, ele está falando do espírito sendo... Por exemplo, há uma frase de Jesus que para você vai ficar mais clara agora. Jesus fala assim sobre as pessoas, olha, portanto, vigiem, porque o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca, não é assim? Então, esse texto, Jesus não está fazendo uma diferença, uma dicotomia entre alma e corpo. Ele está apenas explicando para nós que, espiritualmente, nós queremos estar no céu, irmão. Nós queremos viver com Jesus, nós queremos... racionalmente faz mais sentido ir para o céu. Mas a carne, o pecado, isso que habita em nós, é algo que pode nos fazer desistir de ir para o céu. E é aqui que está o problema. A carne, ela pode causar os nossos pecados. Tanto que Jesus chega até a dizer o seguinte, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. É melhor você entrar no reino tendo apenas um olho do que tendo os dois e ser lançado ao inferno. Não é assim? Deixa eu ver aqui a pergunta que foi feita para a gente acompanhar. Sempre que aparece alma fora do corpo,
agindo separadamente. Exatamente, irmão. É espírito cadecista. Mas, pastor, lá no Antigo Testamento, Saul foi atrás da necromante e Samuel apareceu para ele. Irmão, ali era um espírito maligno, personificado por Samuel, pelo profeta Samuel. Tá? Então, o texto diz isso. O próprio Deuteronômio, o livro de Deuteronômio vai falar isso. Não devemos consultar necromantes, porque isso é abominação ao Senhor. Não devemos consultar, nós devemos ter entre o povo nem quem consulte os mortos, porque é abominação ao Senhor. Tá? Então, não existe essa questão. Tranquilo? Agora está na tela aí para ficar mais fácil você acompanhar. Tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Nós estamos nessa questão 8 aqui. Tá bom? Alguma dúvida, irmão, sobre a questão 8? Sobre imortalidade da alma? Ou tá tranquilo para você? Tá tranquilo. Sei que você é crente, você conhece essa crença muito bem e não tem problema nenhum. Certo? Então, a opção que está incorreta de toda essa frase é a opção 4, certo? Essas expressões mostram que o homem foi criado com uma parte mortal e uma parte imortal, e isso não é verdade. Muito bem, faltam só 2 questões para a gente avançar, e aí a gente concluir essa primeira parte e passar para uma segunda parte. Muito bem, aqui está oscilando bastante, mas eu vou tentar resumir. Pronto, essa nona questão, vou tentar terminar nessa nona questão para a gente partir para as próximas, tá? Partir para o resumo das 10 crenças. Pronto, nessa última questão, tem um detalhe. Todo mundo tá comigo ainda, né? Quem está indo e voltando sou eu, vocês estão aí, que bom. O que acontece? Nessa nona questão, a pergunta ela tem a ver com três palavras muito importantes sobre o processo de salvação, tá? Vamos lá, decore essas palavrinhas que elas vão ser importantes. Vou te dar 2 sequências de 3 palavras. Primeiro sobre a salvação e depois sobre a palavra de Deus. Que a gente consegue resumir a crença, por exemplo, a crença das Escrituras Sagradas em 3 palavras. E a crença da salvação, a gente consegue resumir também em 3 palavras. Muito bem. O cachorrinho estava ajudando ali na aula. 3 palavras. Decore, irmão. Justificação, santificação, glorificação. Deixa eu fechar essa janela aqui rapidinho. Pronto. Acho que melhorou. Vamos lá. Justificação, santificação, glorificação. Entenda a diferença entre essas 3 palavras, tá? Vai ser extremamente importante, porque ela tem a ver com a natureza do homem e com a salvação do homem. Então, ela tem a ver com 2 crenças, e ela vai te ajudar a entender algumas coisas. Para ficar mais claro, o que é justificação, o que é santificação e o que é glorificação. Vamos lá. Justificação é coisa de um momento. Acontece em um momento, num instante. Justificados, porque somos justificados em um momento. O que é justificação? É quando o Senhor nos limpa do pecado, tá? Justificação, o Senhor nos limpa do pecado. É um momento. Davi diz assim, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Né? Então, ele está falando de justificação. Um momento. Santificação, irmão, leva a vida toda. Você já vê a diferença de justificação para santificação. Justificação acontece em um momento. Opa, estalar de dedos, momento. Batismo, me batizei, justificado. Fui justificado, fui justificado. A justificação não tem a ver com as minhas obras. Tem a ver com as obras de Cristo. Tá? Então, se alguma questão te envolver justificação
com as tuas obras, com a guarda da lei, por exemplo, não tem nada a ver. Justificação tem a ver com a morte de Cristo. Morte, vida e ressurreição de Jesus. Justificação, um momento. Santificação, vida toda. A nossa vida toda. Me batizei com 30 anos, morri aos 33. Irmão, 3 anos de santificação. Foi o tempo que ele teve de santificação após a justificação. Me batizei aos 10 anos, morri aos 120 anos. Irmão, foi 110 anos de santificação. Santificação leva a vida toda. A partir do momento que você é justificado por Cristo, você entra no processo de santificação. O processo de santificação não acaba. Não tem essa de você dizer, eu entrei no processo de santificação e agora eu estou santo. Não. O processo de santificação ele não acaba. Ele é ininterrupto até o momento da sua morte. Então, justificação é coisa de momento, acontece em um momento. Santificação leva a vida toda, tá? Você vive se santificando, e a glorificação é aonde? Na eternidade, tá? Então, para você entender a diferença, justificação é um momento, santificação é a vida toda, glorificação é na eternidade. É por isso que ninguém pode dizer que acabou o seu processo de santificação, porque quando acaba o processo de santificação, começa a glorificação, e a glorificação só começa na eternidade, tá? O seu corpo mortal será revestido de imortalidade. O seu corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Isso é o processo de glorificação, tá? Então, para chegar no processo de glorificação, teve que passar pela santificação que durou a vida toda, que teve que passar pela justificação que aconteceu em um momento. Ficou claro isso ou tá bagunçado na cabeça? Ficou legal? Joinha aí se ficou legal para você. Se não foi, faz o dislike, né? Coloca o dislike aqui e tenta repetir a explicação. Mas, ótimo, ficou bom. Beleza? Gente, eu quero fazer um resumo para vocês. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá fazer um resumo rápido para vocês do que são as crenças, do que são as 10 crenças. Eu tenho ainda mais 25 minutos com você e eu quero usar esses 25 minutos para eu poder resumir o que eu tenho para você entender das 10 crenças, tá? Para você entender das 10 crenças, para você compreender o que está acontecendo, e você não precisa entender da 11 para frente, até a 28, mas você precisa ter pelo menos uma noção. Por quê? Porque muitas das coisas que acontecem dentro das 10 crenças, das 10 primeiras, elas são baseadas nas outras 18, no caso, né? Já que são 28. São baseadas nas outras 18. Então, você precisa estudar as 10 crenças e entender e pelo menos ter uma noção das outras 18. Por quê? Porque nas outras 18 fala de batismo, da ceia, dos dons, do sábado, da conduta cristã, do matrimônio e família. Isso é coisa que não vai ter uma questão sobre a crença, mas que vai te ajudar a ter uma noção. Então, se você estudou as 10 crenças, está afiado nas 10 crenças, faz só um resumo básico das outras que vão te ajudar. Mas se não, irmão, foca nas 10. Foca nas 10. E lembra aquilo que eu te falei no começo. Vamos lá. As 5 primeiras crenças, acho que não vai dar para você acompanhar aí, mas as 5 primeiras crenças, elas falam sobre um único tema, praticamente. Então, é um assunto só para você entender. É um assunto só. Qual é o assunto? Divindade da Trindade. Tá? Não vou falar de Cristo porque envolve os 3, mas a Trindade. Então, vamos lá, fazendo um resumo rápido. Escrituras Sagradas, primeira crença. Por que a Escritura Sagrada é a nossa primeira crença? Porque ela é a base da nossa fé. Tá? Ela é a base de tudo que eu acredito. Então, quando eu falo de Escrituras Sagradas, tem 3 palavrinhas que são essenciais para eu entender a questão da crença das Escrituras Sagradas. Quais são essas 3 palavras? Vamos lá, você tem que decorar de 3 em 3 que te ajuda no processo de memorização. Iluminação, inspiração, revelação. 3 palavrinhas. Iluminação, inspiração, revelação. Como a Bíblia foi escrita? Através de iluminação, de inspiração e de revelação. Como nós estudamos a Bíblia hoje? Através de iluminação, inspiração e revelação. Tá? Então, como que acontece isso? Quando nós falamos sobre a Escritura Sagrada, sobre o processo de criação das Escrituras Sagradas,
Essas três palavras foram essenciais. Por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte: nesse momento fala não o Espírito, mas eu estou dizendo, irmãos, faça isso. Quando Paulo diz isso, ele está sendo iluminado por Deus. Ele está sendo iluminado a usar a sua linguagem para falar um assunto. Então, essa iluminação, ela é importante. Importante para quê, pastor? Importante para que ele escreva o que Deus o orienta, o ilumina a escrever. Deus não dita palavra por palavra para os escritores bíblicos. Então, provavelmente vai ter uma questão dessa, dizendo assim, Deus ditou toda a escritura sagrada. Não, Deus não ditou nenhuma escritura sagrada para que o povo escrevesse. Deus não dominou a mão dos profetas para eles escreverem a Bíblia. Deus não fez isso. Deus iluminou primeiro, tá? Aí nós temos a inspiração. Veja só, o que é inspiração? Inspiração é um fato. Um fato. O fato aconteceu e aí eu registrei esse fato. Por exemplo, genealogias. Genealogia é um fato, tá? Quando nós abrimos ali o livro de Números e vemos as genealogias, quando nós abrimos os primeiros capítulos do Novo Testamento, e vemos a genealogia de Jesus, quando nós olhamos isso, é um fato. Aconteceu daquele jeito. Fulano teve Beltrano, Beltrano teve Ciclano, Ciclano teve não sei quem, não sei quem, não sei quem, chegou a Jesus. Isso é um fato. Isso foi uma inspiração, tá? Então, dentro da profecia, houve essa inspiração para que escrevesse esse fato, e o fato se tornava a palavra de Deus. E o que é revelação? Revelação são as profecias. Você vai, por exemplo, ali para o Apocalipse, tá? O Apocalipse diz assim, ó, João, tudo que você vê, você escreve. Entendeu? Aí, João, entendi. O que eu estou vendo? Gente, eu estou vendo uma mulher. Escreve aí, mulher. Essa mulher está vestida de sol. Está vestida de sol. Tem a lua debaixo dos pés. Olha a mulher com a lua debaixo dos pés. Uma coroa de 12 estrelas. E João está vendo, está escrevendo. O que ele está vendo, ele escreve. Tá? Então, por isso que tem muito momento ali no livro que ele vai dizer assim, eu me virei e vi isso. Eu ouvi alguém dizer isso. Eu olhei e vi isso. Eu para cima e vi isso, e vi isso, e vi isso. Isso é revelação. Deus revelou para João e João escreveu. Tá? Então, três palavras no processo de criação da palavra de Deus: iluminação, inspiração e revelação. Tranquilo, irmãos? Tá tudo certo na cabecinha de vocês? Nada de errado? É só fazer o joinha que a gente continua, vai dando tudo certo. Tá bom? Ok, obrigado, Caroline, obrigado, Félix, obrigado, Pablo, muito bem, todo mundo aí no joinha. Ok, obrigado, Wesley. Vamos lá, palavra de Deus de novo. Depois que eu entendo sobre as Escrituras, eu vou agora para a doutrina da Trindade, tá? Trindade, o Deus triuno, um Deus, um só, que se manifesta em três seres distintos, com personalidades distintas, com ações distintas, no entanto, que estão em comum acordo, uma só mente, um só pensamento, um só propósito. Tá bom? Então, um só Deus, mas que se revela em três pessoas distintas. Isso se chama economia da Trindade. O que é a economia da Trindade? Cada um desempenha uma função diferente. O Espírito Santo poderia ter morrido na cruz. Se essa fosse a função dele, ele poderia ter morrido na cruz. Mas quem vai para morrer na cruz é Jesus, Deus Filho. Então ele se manifesta, Filipenses vai dizer isso, ele esvazia de ser Deus e assume a forma humana, e ao assumir a forma de homem, ele vem lá e morre por cada um de nós, tá? Mas isso poderia ser desempenhado por qualquer outra pessoa da Trindade. No entanto, na economia da Trindade, no processo de funções, foi Cristo quem fez isso por nós, tá bom? E isso não quer dizer que faz dele ser maior, melhor ou mais forte que os outros da Trindade. Não, todos são o mesmo, tá? Mesma personalidade, mesmo Deus, mas com personalidades distintas. A nossa cabecinha a gente não consegue entender muito bem, tá? A gente não consegue compreender muito bem como que isso funciona, né? Porque a gente coloca dentro de casa um homem ou uma mulher para casar, tem 20 anos de casado, eles já não pensam mais do mesmo jeito, né? Já não consegue ali. A gente não consegue compreender como que se pensa, como se tem o mesmo propósito. Bom, aí vem a distinção de cada um na tua crença, quando você vai estudar.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí você vai estudando cada um. E cada um tem a sua função. Quando há essa divisão, ele está falando de funções. Cada um tem uma função. Qual é a função do Espírito Santo? Convence, justiça, do juízo e do pecado. Intercede por cada um de nós. Ele pega as nossas orações e as molda e as transforma de uma maneira que possa ser feita até mesmo com gemidos inexprimíveis. Tá? Ele pode ser entristecido, ele tem personalidade. Então, é a função dele. Deus Filho morreu por cada um de nós e Deus Pai é quem coordena. Coordena não, que vai parecer que ele está acima dos outros. Deixa eu corrigir aqui. Deus Pai é quem está também atuando na salvação de todos os homens, é quem envia, é quem inspira, é quem transforma também. Bom? E aí você vai para a doutrina do homem. A doutrina do homem tem duas crenças, tá? Essas duas crenças da doutrina do homem é criação e natureza humana, tá? Então, criação, irmãos, quando a gente vai falar de criação, pode cair uma questão para você do Inferno de Dante. Você já viu, já leu o livro Inferno de Dante? Né? O Dante Alighieri, a Divina Comédia, que fica mais fácil, né? E aí ele fala de Lilith lá nesse livro, fala que antes de Eva, outra mulher tinha sido criada por Deus, junto com Adão, e essa mulher se rebelou e tudo mais. E aí eu já vi uma prova, assim, meados, muito tempo atrás, alguém mencionando isso. Não sei se foi tirado, espero que sim, porque não tem nada a ver com misto cremes. Mas é uma questão que pode ser colocada na tua prova também. Você tem que ter uma noção sobre a criação, tá? Como que o ser humano foi criado. E aí isso envolve também a formação do ser humano, né? Como ele está formado, ok? Então, passamos disso, criação e natureza do homem, e vamos para o gargalo agora. Aqui existe um gargalo muito grande nas últimas três crenças da tua prova. Quais são? O grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo e a experiência da salvação. O grande conflito, qual é o problema do grande conflito? Pode ter uma questão assim, onde foi que iniciou o grande conflito? Aí o irmão vai lá com toda a força, ó, Jardim do Éden. Não foi. O grande conflito iniciou aonde? No céu, com Deus, tá? Quando o inimigo acusa Deus de ser um Deus injusto, tá? Quando o inimigo acusa Deus de ser um Deus injusto, então o grande conflito começa ali. Os primeiros a serem enganados por esse grande conflito foram os anjos, e não Adão e Eva. Foram os anjos os primeiros a serem enganados, tá? Então Deus ali, ao criar o ser humano, eles são expulsos para a terra. E aqui na terra eles começam esse estrago que você já conhece hoje, tá bom? Então, entenda quando a gente fala do grande conflito, o grande conflito, ele de fato é um conflito entre o bem e o mal, é esse conflito todo que a gente vê quase que cinematográfico, que às vezes a gente expõe, mas a verdade é que o grande conflito ele inicia no céu, tá? E quem está sendo julgado nesse grande conflito é o próprio Deus. Tranquilo? Irmão, se tiver dúvida, manda no chat, tá? Para a gente conversando, para a gente não se perder aqui na nossa conversa, tá bom? E vamos lá. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Quando a gente fala de vida, morte e ressurreição de Cristo, é possível que caia uma questão na sua prova falando sobre o todo suficiente sacrifício de Jesus. E aí eu vou te falar sobre, por exemplo, uma denominação que é fantástica, maravilhosa. Eles fazem muitas coisas bem interessantes, mas eles têm uma heresia que é um problema muito grave. Existe uma denominação que ela fala o seguinte, que existem pecados que o sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo não pode remir, que somente a morte do próprio pecador seria capaz de causar ali, de remir esse pecado. Irmão, tem gente que acha que a morte de Jesus não é suficiente para remi-lo do pecado, para apagar os erros que ele cometeu, para ajudá-lo nesse processo de salvação. Então, para ficar mais claro para a gente, para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto, veja, a morte de Cristo é totalmente suficiente para a salvação de todos os seres humanos, tá? De todos. A graça, existe um termo na teologia que chama graça irresistível. O que é graça irresistível?
É quando você não consegue resistir à graça de Deus e você vai ser salvo independente das suas ações. Isso não é um termo bíblico, tá? Isso não existe. A graça, ela é irresistível, tá? Então, quando você fala da ressurreição de Cristo, você percebe que ela já envolve muito a experiência da salvação. E aí, na experiência da salvação, nós temos os nossos amigos calvinistas, que têm denominações belíssimas, têm suas igrejas maravilhosas. No entanto, tem um problema na sua teologia, quando ele diz que o ser humano não tem livre arbítrio, mas sim que ele tem livre agência. Mas a livre agência, ela na verdade é só um outro termo dado para o livre-arbítrio, mas eles colocam limitações. Qual é a limitação? Se Deus decidiu que você vai se salvar, irmão, tu pode ser o pior pecador do mundo, mas tu vai se salvar. Tu pode nem se arrepender, mas tu vai se salvar. Então, isso biblicamente é um problema grave. Por quê? Porque existe o contrário. O quê? Se Deus decidiu que você vai se salvar, é porque ele decidiu que alguém vai se perder. E aí, se esse alguém é fiel a Deus, vive na igreja, se arrepende, nunca cometeu um erro grave, sempre viveu ali próximo de Cristo, ele não vai se salvar. Por quê? Porque Deus não escolheu ele para salvação. Irmão, isso é assombroso acreditar nisso. Tá? É assombroso. Mas, infelizmente, tem membros adventistas que querem crer nisso. Mas essa não é a posição bíblica. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, João 3,16, o verso mais conhecido do planeta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, o mundo todo mundo, para que todo aquele que nele crê, aí há a distinção, aí há a condição, crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele não veio para julgar o mundo, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa experiência da salvação, ela é importante. Você entendeu o que é o calvinismo e o que é o arminianismo. Ah, pastor, então nós somos arminianos. Calma, tem umas loucuras no arminianismo também, mas não chega a ser totalmente herético, tá? Mas quando a gente coloca essa polarização, é tipo a política brasileira hoje, né? Esquerda, direita, centrão, a galera e tal, parece uma ordem unida, esquerda, direita, esquerda, direita. Não, não vamos polarizar. Apenas dizer para você que nós somos bíblicos, tá? Nós somos bíblicos, nós somos bíblicos. E a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Ela não usa esse termo, livre-arbítrio, mas ela dá a nós essa, na experiência da salvação, eu preciso aceitar, tá? Eu preciso aceitar. Cristo morreu na cruz por mim, mas eu tenho que aceitar, certo? Eu preciso aceitar a sua salvação. Isso não diminui a soberania de Cristo, que é uma das razões que os nossos colegas calvinistas pregam sobre isso. Cristo não diminui a sua soberania, ele continua sendo soberano. A diferença é que eu não quis ser salvo, não quis aceitá-lo, não creio nele, não creio, perco completamente o direito à salvação. Não porque eu não tivesse acesso à salvação. Eu tinha, o problema foi que eu rejeitei. Eu me perdi não pelo erro que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Lembra dessa história que o Rodrigo Silva conta, né? Mas fantástica essa história, muito bacana, né? Então você se perde não pelo erro cometido, mas sim pelo perdão que você não aceitou, tá? A morte de Cristo é suficiente para pagar todos os pecados, mas nem todo mundo vai aceitá-lo. Tranquilo, amigos? Essas são as 10 crenças que você tem que saber, aprender, conhecer e amanhã tirar um 10 nessa prova. Nós temos 9 minutinhos. Eu quero deixar esses 9 minutinhos para responder dúvidas, tá? Dúvidas sobre essas crenças. Você tem alguma dúvida que você queira perguntar? Alguma questão, alguma coisa que não ficou muito claro, tá? Abre o seu microfone ou então manda no chat aí para a gente conversar, tá bom? Vou ficar aqui aguardando você mandar a sua pergunta. O que eu tinha para dizer, até aí tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Pastor, tenho não, viu? Muito obrigado. Boa noite aí. Opa! Glória a Deus. Não, ok. Aí está tudo certo. Quais as pegadinhas? Boa, Wesley. Pegadinha que vai ter muita na sua prova é usar a questão de não, a opção incorreta,
apenas isso, apenas aquilo. Isso tudo são pegadinhas, tá? Inclusive dizer coisas que são relacionadas a um assunto em outro assunto. Por exemplo, aquela questão que nós vimos falando sobre Deus e Espírito Santo. Ele é 100% Deus e 100% homem. É uma frase que está correta, mas não é relacionada ao Espírito Santo. Ela é relacionada a Jesus. Então, quando você olha, eu já ouvi isso na igreja, 100% Deus, 100% homem. Aí você vai lá e tica a questão errada, porque a frase está certa, mas não tem a ver com a questão que foi perguntada. Quando a gente coloca isso numa questão, a gente cria um deslize ali para quem está lendo rápido, né? Tem que terminar logo, tem que entregar logo, tem que entregar logo, tem que entregar logo. Eu tenho uma mania na minha cabeça, eu gosto de ser um dos primeiros a entregar a prova, eu não gosto de ficar pensando muito. Se eu não sei, eu não sei. Eu chuto logo e vou embora para frente. Isso é um problema, isso me faz perder muita prova, tá? O conselho que eu lhe dou é que você realmente tenha calma, tenha paciência, tá? Tenha tranquilidade, tente lembrar do que você estudou, mas orelha em pé, ó. Orelha em pé. Por quê? Porque tem muita pegadinha. Tem muito autor, colocou lá muitas pegadinhas e pode ser um problema para você, tá bom? Uma delas é essa, usar a informação verdadeira numa questão que não tem a ver com ela, e outra é fazer perguntas de outras crenças e colocar dentro dessas 10 crenças. Por exemplo, você pode encontrar perguntas sobre o sábado, perguntas sobre o santuário, perguntas sobre os itens que estão em outras questões e vem para a sua prova, tá? E aí é um problema, porque vai se tornar uma pegadinha porque você não estudou aquela crença, tá? Estudem as 2.300 tardes e manhãs. É possível que ela caia na sua prova também, tá? Mais alguma dúvida, irmãos? Mais alguma questão? Tá todo mundo tranquilo? Podemos orar para partir? Se tiver, fale agora ou só no próximo aulão. Já pode começar agora do manual. Ô, Jesus, me ajuda. Eu vou sair agora para um acampamento ainda. Eu só vou dormir 2 da manhã e amanhã tem outra aula. Tenha fé em Deus. Então é isso. Já que não Bom, temos... show de bola. Opa, Valeu aí, cara. Deus te abençoe, viu? é o Camilão de Có, não acredito. Camilão. Ô, rapaz, isso é uma bênção. Ô, líder, pressão. Meu amigo, bom te acompanhar aqui, bom te ver aqui. Então é isso, amigos. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar, então? Já que está todo mundo em paz, vai todo mundo tirar 10 amanhã. Fecha teus olhos assim como você está aí e vamos conversar com o Papai do Céu. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós recapitulamos aqui alguns assuntos importantes das nossas crenças e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a entender aquilo que estudamos aqui e também, Senhor, a colocar em prática amanhã nessa prova. Que o Senhor dê a aprovação para todos aqueles que participaram nessa noite com a gente. Que eles aprendam e se tornem excelentíssimos líderes da tua igreja. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Qualquer coisinha, estamos lá no Instagram. Vai lá no Livros do PH, a gente conversa. Estamos juntos. Félix, muito obrigado pelo convite, tá? Feliz demais de estar aqui com vocês. E precisando, estou por aqui. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu, PH? Deus continue abençoando seu ministério aí. Grande abraço.